Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e no programa de hoje vamos conversar sobre a publicidade de armas de fogo e os seus desdobramentos. É permitido esse tipo de publicidade no país? Quais os riscos envolvidos e muito mais? Quem conversa conosco hoje é a advogada e coordenadora jurídica da Rede Liberdade, Juliana Vieira dos Santos. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite. Juliana, para a gente começar, os advogados da Rede Liberdade ajuizaram uma ação contra uma campanha publicitária de uma fabricante de armas de fogo brasileira. Queria que você contasse para a gente o que a legislação do Brasil prevê a respeito e quais os detalhes dessa ação judicial. Perfeito. Bom, primeiro, acho que é importante dizer que essa ação ela é ajuizada pelo IDEC, pela Comissão Arnes e pelo Intervozes, com a contribuição técnica do Instituto Sou da Paz e do SESEC. Então, essas organizações se juntaram em função de primeiramente de uma publicidade, né, do desconforto que causou uma publicidade que foi realizada por essa empresa de armas para o dia 7 de setembro, né, com uma campanha de venda de armas com símbolos da República, e aí investigando um pouco mais para poder elaborar essa ação, foi com bastante espanto que as organizações identificaram nas redes sociais dessa empresa uma infinidade de posts com propaganda, ainda que institucional, né, mas falando das armas, de fuzis, de pistolas, nas suas redes sociais, redes que podem ser acessadas por quaisquer pessoas, por crianças, inclusive, a partir de 11 anos, que são os limites que algumas dessas redes colocam. Então, foi a partir desse desconforto que as entidades se juntaram para, então, ajuizar essa demanda que é tanto para a retirada dessa publicidade abusiva e ilegal do ar, dos sites, das redes sociais, quanto para uma indenização pelo dano moral coletivo que essas publicidades vêm causando, estão ainda causando na cidadania, né? É importante dizer que essa ilicitude, né, reiterada, né, são mais de mil e tantos posts que a gente identificou de 2018 para cá, né, uma infinidade, 1.400 apenas no Instagram a gente coloca na ação. Então, essa reiteração da conduta é que vem gerando esses posts a partir de uma tentativa de criar mesmo uma ideologia em torno da posse, né, das armas de fogo, associando esses itens de uma maneira enganosa, né, com noções de patriotismo, explorando ali o imaginário popular de uma forma que a gente considera deletéria para a cultura da paz, que está definida na nossa Constituição. Então, acho que essa publicidade ela é abusiva porque ela gera uma compreensão muito equivocada de que qualquer pessoa pode ter arma e que em qualquer circunstância e para o uso da sua defesa pessoal. E não é isso que diz a legislação em vigor. Você comentou sobre indenização, né, indenização coletiva. Em caso de sucesso de ações como essa, esse recurso vai para fundos do governo? Como que funciona isso? Isso, esse recurso vai para o fundo, no nosso caso específico, a gente está pedindo que vá para o Fundo de Direitos Difusos, que é gerido pelo Ministério Público e que possa ser usado em campanhas a favor da cultura da paz. Agora, Juliana, sabendo que era proibida de fazer publicidade, o que alega a empresa a respeito disso? A empresa ainda não contestou na ação, então a gente não sabe ainda, não consigo te dizer o que eles vão apresentar de argumentos, mas nesses posts eles fazem uma pequeníssima defesa ali dizendo que o porte de armas é permitido pelo estatuto e pelos decretos e faz referência a uma série de decretos que foram editados pelo presidente Bolsonaro e que foram suspensos, em boa parte deles, parcialmente ou totalmente,
pelo Supremo Tribunal Federal. Então, isso também é uma informação equivocada que é trazida nesse conteúdo publicitário. Juliana, tramita no Congresso o projeto de lei 5.417, de 2020, que tenta legalizar a publicidade de armas de fogo. Se a tendência do atual governo é facilitar o acesso da população a armas de fogo, quais seriam os prós e contras de publicidades como essa? A publicidade da arma de fogo é um problema imenso, inclusive, acho que é interessante até dizer que mesmo antes do Estatuto do Desarmamento já existia uma restrição bem forte em relação à publicidade de armas de fogo, né? E por que isso? Porque o controle de armas, assim, para motivos profissionais ou esportivos, ele deve ser rigoroso. E isso não só está no Estatuto do Desarmamento, essa proibição específica da publicidade, né? Salvo em canais especializados, mas o Supremo já disse isso em várias oportunidades, porque o controle que o Estatuto do Desarmamento quer fazer sobre a circulação das armas de fogo, ele também necessariamente ele deriva para o controle da exploração da propaganda e da publicidade sobre esse tema, né? Essa não é uma especificidade da indústria das armas. Isso é de todos os produtos que são considerados inadequados, por exemplo, para o público infantil, ou que sejam potencialmente lesivos à vida ou à saúde, como é o caso de cigarro, como é o caso de bebidas alcoólicas, como é o caso da própria publicidade infantil. Então, uma legislação que queira alterar a percepção que o Estado brasileiro tem hoje, né, do controle que deve ser feito rigoroso, da proteção do consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, e da proteção da criança e do adolescente no nosso ECA, né, no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, essa legislação, a sensação que eu tenho é que ela vai esbarrar em conteúdos constitucionais. Vai ser muito difícil desregulamentar, né, permitir a publicidade desmedida de armas de fogo sem esbarrar nessas proteções que são previstas constitucionalmente, né? Consumidor, criança, cultura da paz, a vida, a segurança. Eu acho que uma coisa que é bastante importante de dizer, Sérgio, é que a nossa Constituição, ela prevê que o Estado brasileiro é responsável pela segurança pública nossa, de todas as pessoas. Não existe um direito de portar armas de fogo e não está em discussão essa questão, como existe nos Estados Unidos, por exemplo, a questão de um artigo específico da Constituição dele, se pode ou se não pode. Aqui no Brasil, isso não está em jogo. Inclusive, o ministro Edson Fachin, quando julgou recentemente as ADIs que discutiam isso, né, um pouquinho antes do início das eleições, do primeiro turno, o ministro Edson Fachin levou uma das discussões desses decretos do presidente Bolsonaro para o Supremo Tribunal, concedeu a liminar, são as ADIs 6139, 6466 e 6119, se não me engano, que ampliava os requisitos para porte de arma de fogo. E o ministro Fachin foi categórico para dizer que não existe o direito de portar arma de fogo. O que existe é a possibilidade de pessoas autorizadas que demonstrem concretamente a efetiva necessidade por razões profissionais ou por razões pessoais, por exemplo, como é o caso de quem faz tiro desportivo. Para essas pessoas seria permitida a aquisição de armas de fogo, mas, e mesmo assim, não as de uso restrito, porque tem uma categoria, tem uma série de armas que só podem ser autorizadas no interesse da segurança pública ou da defesa nacional, como é o caso de fuzis, por exemplo. Mas se você vai lá no Instagram da empresa de armas, ela está anunciando fuzis. Como é que você anuncia algo que você só pode vender para as forças de segurança, né, para os próprios governos? Enfim, eu acho que esse projeto de lei ele tende a esbarrar, então, em questões constitucionais e vai ser
uma função aí do Senado barrar esse projeto ou do próprio Supremo. Juliana, com relação aos dados históricos, o que a estatística nos traz a respeito de informações de criminalidade nos últimos anos, combinando com a análise de porte de armas? Há algo nesse sentido nas suas alegações da ação movida contra essa publicidade de armas de fogo? Sim, existe, a gente traz ali na inicial todo um capítulo para explicar os motivos da proibição da publicidade, né? Para explicar por que o Estatuto do Desarmamento faz, e o legislador, né, na época, faz essa escolha pela proibição da publicidade. Então, desde esses dados, eles existem desde 1990, enfim, tem muitos dados e muitos estudos mostrando sobre mortes de armas de fogo e a quantidade de armas disponível para a população. Eu posso citar assim, uma série deles aqui. Nós temos dados especificamente, né, aqui para o Brasil, nós temos o Atlas da Violência, do IPEA, que mostra assim, sobre os eixos da violência ocasionados por armas de fogo, assim, todas as edições, desde lá de trás, de 1980 até a última edição, mostram uma taxa constante de crescimento do número de mortes e depois mostra como essa taxa cai a partir da entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento e da queda de circulação de armas de fogo. Agora, com o aumento de circulação de armas de fogo, os próximos dados seguramente vão mostrar um aumento também de acidentes, de morte, de feminicídio, de suicídios, mas tem estudos muito específicos sobre isso, né? Então tem um estudo, por exemplo, de 2017, que foi publicado pelo National Bureau of Economic Research, que analisa as consequências da facilitação do porte de armas em diversos estados dos Estados Unidos, e que mostra que mais armas, mais crimes, né? Tem uma correlação. Tem outros estudos também nos Estados Unidos, publicados em revistas de saúde pública, que mostra a correlação entre aumentos de armas e feminicídio, né? E assassinatos de mulheres por armas de fogo, principalmente pelos seus parceiros, né? Que são um fator de risco grande. Aí tem estudos da Universidade de Oxford falando sobre mais armas, mais mortes de criança, mortes acidentais. Estudos falando sobre mais armas, maior índice de suicídio, ou aumento de risco pessoal para o portador da arma. Então, não existe nenhum estudo, ao contrário, né, os estudos são sempre no oposto, que diga que você ter uma arma significa você estar mais protegido mesmo face a um encontro com a criminalidade, né? Ao contrário, os estudos dizem que as armas disponíveis para a cidadania acabam ou por roubos, furtos, enfim, acabam sendo direcionadas para a criminalidade. Você acaba de comentar vários estudos nesse sentido, estatísticas, né? E você agora há pouco comentou sobre a responsabilidade do Estado de promover a segurança pública. E também comentou sobre as ADIs lá no Supremo Tribunal Federal. Então eu te pergunto, qual é a motivação, a justificativa desses decretos, dessas espécies legais que tentaram ampliar a possibilidade de porte de armas? O presidente Bolsonaro não concorda com a legislação, então ele tenta, via a sua caneta, que tem poder e gera consequências, criar uma legislação nova, sem passar pelo Congresso, sem passar pelas etapas necessárias previstas, né, na Constituição para que as leis sejam alteradas. Então, ele fez um imbróglio legislativo, né, infralegal, na verdade, com esses
com esses decretos, editava um decreto, aquilo era ajuizado no Supremo, ele suspendia o decreto, fazia um outro quase igual, mudando uma coisa ou outra, mas o Supremo entendeu que não era possível aceitar, e vários desses decretos foram suspensos, alguns a tempo, alguns geraram consequências, por exemplo, essas ADIs que eu acabei de comentar, infelizmente, elas durante 1 ano e meio permitiram a compra de fuzis pelos CACs, né? Pelos caçadores, atiradores e colecionadores. E tem pipocado na imprensa algumas denúncias de desvio das armas compradas por CACs para crime organizado. Então, esses decretos, a motivação eu não consigo dar, né, com precisão, pode ser uma série de coisas, mas o fato é que o presidente Bolsonaro criou um sistema oposto ao da segurança, né? Ele criou uma insegurança na população e a gente tem visto uma série de episódios de violência política, por exemplo, durante as eleições, mas um aumento significativo de violência com essas armas, né? Agora, Juliana, um dos argumentos é o de que a polícia não pode estar em todos os lugares a todo momento. Então, o que falar para a parcela dessa população que, de fato, se considera mais segura podendo ter o porte de arma? Que é um dos argumentos existentes. O que dizer para essa pessoa que tem esse pensamento? O primeiro ponto é que ela não pode ter esse porte de arma. Isso não está previsto em lugar nenhum, né? Não existe esse direito. O ministro Edson Fachin já deixou isso evidenciado na sua decisão que concedeu a liminar nessa última lei que eu mencionei. Então, esse direito ele não existe. O que a nossa Constituição traz é uma cultura da paz. É a cultura pela paz, quanto menos armas disponíveis para a população, mais segura essa população vai estar. E ainda que ela não tenha essa percepção, os estudos indicam nesse sentido. E não dá para fazer política pública com sensação, com percepção. A gente tem que fazer política pública com estudo científico, técnico científico, que traz elementos, que traz os dados, que traz a realidade, que mostra como que analisa as leis, que analisa as consequências das leis. A gente não faz política pública com percepção de cada um de nós, né? Então, eu acho que para o poder público, a função é criar segurança para a população, para que a população se sinta segura, tanto a população, né, a classe média, a classe alta, mas principalmente as periferias, as pessoas que moram em comunidades que não se sentem seguras, muitas vezes pela ação dos agentes do próprio Estado, né, o que é uma coisa muito maluca de se pensar, né, o Estado, os policiais que deveriam estar fazendo a segurança, às vezes são quem leva a violência para essas regiões. Então, para o Estado é isso. Para a população você ter uma arma te deixa numa situação de mais vulnerabilidade do que se você não a tivesse. E isso é o que mostram os estudos no mundo inteiro. Na sua opinião, o que deveria ser feito para que, se mantiver essa vontade do atual governo de facilitar o acesso a armas, para que haja uma conscientização geral em termos da população, que é mais ou menos o que você falou agora, em termos de publicidade, investimento em publicidade até para alertar a população desses eventuais riscos? Perfeito. Olha, Sérgio, um dos nossos objetivos com essa ação contra a empresa de armas e com o pedido que a gente faz do dano moral coletivo é exatamente que esse dinheiro possa ser usado para campanhas específicas para a cultura da paz, para que as pessoas possam ser mais tolerantes
possam aprender a respeitar os outros, possam ter uma forma de se relacionar, mesmo nas questões políticas, mesmo na divergência, uma forma mais humana de se relacionar. Isso vale tanto para o próprio Estado como para as pessoas. Então, a gente tem como objetivo que essas campanhas possam contribuir com outras políticas públicas que devam vir do Estado para implementar essa cultura da paz prevista na Constituição. E numa hipótese contrária, em um cenário em que o Estatuto do Desarmamento volte a ganhar força no país, como proceder com quem já adquiriu essas armas, já pagou por elas? Você comentou sobre um período em que a ADI não tinha sido deliberada, votada, né? É necessário devolver a arma ou como que funciona com esse público que já adquiriu a arma no período? Vai ser necessário que a própria polícia tome algumas medidas em relação a isso, porque, por exemplo, um dos elementos da decisão do ministro Fachin nessa ADI 619 determinar que armas de calibre restrito, como fuzis, só possam ser liberadas no interesse da segurança pública ou da defesa nacional, o que, portanto, exclui as atividades de lazer, né, como tiro esportivo, os colecionadores, enfim, da possibilidade de terem esse tipo de arma. Então, a polícia vai ter que encontrar formas de recolher, de formas seguras, né, de recolher essas armas para que a população possa se sentir mais segura, né? Que não exista fuzis na mão de entes, de pessoas, né? De cidadãos. Um fuzil na mão de um cidadão, algo que deveria ser de uso exclusivo e restrito das Forças Armadas e das polícias, né? Juliana, um conceito que causa às vezes um pouco de confusão é o seguinte: qual é a diferença entre o porte e a posse de arma de fogo? A posse é o cidadão estar com a arma consigo, né? E o porte é a possibilidade dele circular com aquela arma de fogo, né? Fora de casa do trabalho, porque a posse, em princípio, quem tem a posse da arma, ele não pode circular com aquela arma. Mas aos CACs é permitido, os CACs, né, os colecionadores, caçadores e atiradores, é permitido que eles circulem com aquela arma até o clube de tiro, né, ou o destino de onde eles vão usar aquela arma. E isso tem sido muito mal usado. Os clubes de tiro passaram a ser 24 horas, e então, portanto, o argumento da possibilidade do porte passou a ser também usado como para qualquer motivo, né? A pessoa pega com a arma e não estava necessariamente indo para o clube de tiro, mas ele usa esse argumento de que estava indo para o clube de tiro, que é 24 horas. Então, de certa forma, o que tem acontecido com essa desregulamentação do presidente Bolsonaro é que o porte, de alguma forma, passou a ser irrestrito, né? Juliana, para a gente encerrar, então, com base na posição atual do Judiciário, independentemente do futuro governo aí para os próximos 4 anos, como você imagina para um futuro do Brasil a questão de porte de armas no país? Eu acho que a gente só vai conseguir construir políticas públicas de segurança decentes, né? Que de fato protejam a população, que não criminalizem os corpos negros, que não matem a juventude negra, se a gente conseguir construir essa cultura pela paz. E essa cultura, ela passa necessariamente por um desarmamento da população civil. Isso foi uma conquista
nossa, da cidadania, né, do Estado brasileiro com o Estatuto do Desarmamento, e foi um desserviço que o governo Bolsonaro conseguiu fazer nesses últimos 4 anos, tentando impor uma ideologia relacionada à posse de armas que não contribui em nada com as populações vulnerabilizadas, com os grupos de risco que são vítimas dessas violências perpetradas por essas armas de fogo. Existem pesquisas, tem uma pesquisa recente da Folha de São Paulo que menciona quem é contra, né, o porte e posse de armas de fogo, que são as mulheres, as pessoas negras, as pessoas trans, são as pessoas que são vítimas dessas violências que são praticadas a partir dessas armas que estão disponíveis por aí. Então, sem o desarmamento da população civil, fica muito difícil a gente construir uma sociedade mais justa, mais digna. Muito obrigado, Juliana, doutora Juliana, pela participação aqui no Cidadania. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos programas já estão disponíveis para você rever e compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv. Ou então pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber notificações. Obrigado e até o próximo Cidadania.